Que a graça e a paz de nosso Deus e de Jesus Cristo, seu Filho, seja com todos nós. Amém? Para a nossa meditação de hoje, abra sua Bíblia no Salmo de número 142. E como fazemos toda semana, abra a Bíblia, deixe a Bíblia aberta para acompanhar a exposição do texto sagrado. Amém? Salmo de número 142. Ao Senhor ergo a minha voz e clamo, e com a minha voz suplico ao Senhor. Derramo perante Ele a minha queixa, à sua presença exponho a minha tribulação. Quando dentro de mim me esmorece o espírito, conheces a minha vereda, e no caminho em que ando me ocultam armadilhas. Olho à minha direita e vê, pois não há quem me reconheça. Nenhum lugar de refúgio, ninguém que por mim se interesse. A ti clamo, Senhor, e digo, tu és o meu refúgio, o meu quinhão na terra dos viventes. Atende ao meu clamor, pois me vejo muito fraco. Livra-me dos meus perseguidores, porque são mais fortes do que eu. Tira-me a alma do cárcere, para que eu te dê graças ao teu nome. Os justos me rodearão, quando me fizeres esse bem. Curve sua cabeça, feche os seus olhos e oremos ao Senhor. Senhor Deus e Pai Todo-Poderoso, nós estamos na Tua presença, agora para a exposição da Tua palavra. Nós não conseguiremos compreendê-la se não formos auxiliados pelo Teu Espírito Santo. Em nome de Jesus, ó Deus, dá-nos essa porção do Espírito, essa porção dobrada. Abre o nosso entendimento, abre a nossa compreensão, abre o nosso coração e a nossa alma, para entendermos a Tua palavra, para acolhermos a Tua palavra, para crermos na Tua palavra e para sermos transformados pela Tua palavra. Nós te pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Amém. Salmo 142. Vocês podem ter percebido que ultimamente temos falado de passagens bíblicas e de personagens que estão vivendo momentos de tristeza e de angústia. Estão com medo de seus adversários e com medo da morte. É verdade. Alguém pode dizer, de novo, não existe um outro tema para se falar nas Escrituras? Sim, meu irmão, há outros temas sim, e outros assuntos. E aqui nós temos tratado deles também. Atributos de Deus, a eficácia da oração, a necessidade de permanecermos ligados a Cristo. Mas eu entendo que seja necessário, nesses dias de pandemia, dias de angústias, dias de ansiedade, dias de tribulação, examinarmos a Bíblia e encontrarmos nessas passagens o alento para a nossa alma, o conforto para alguns, o ânimo para outros e, acima de tudo, a instrução para Deus, independente de qualquer momento. Por isso, sim, nós trabalharemos esse tema hoje, novamente. Vamos ao Salmo. Semelhante a nós e aos nossos dias, Davi também experimentou momentos de desânimo, de tristeza, de desalento, de desestímulo e até um pouquinho de depressão. Uma dessas ocasiões foi quando, para salvar a sua vida, ele precisou esconder-se numa caverna. Ele estava se escondendo do rei Saul. Isso está registrado em 1 Samuel, capítulo 22, versículo 1.
e no capítulo 24, de 1 a 3. Nesse intervalo, nesse momento, foi que Davi escreveu este salmo e o Salmo 157. Nós não temos aqui, irmãos, o reconhecimento de uma derrota por parte de Davi, ou uma declaração de desistência, mas o relato de um servo de Deus. O relato de um crente que sofre e clama, esperançoso em erguer-se, ou ser erguido, muito melhor, hein? Ser erguido e tocar a sua vida, e seus rumos, e a seus objetivos, que são cada vez mais altos. Assim, eu quero extrair deste momento da vida de Davi algumas lições e proponho o seguinte tema: Davi, um exemplo de superação. Como Davi pode ser um exemplo de superação para nós? Em primeiro lugar, precisamos ver como Davi se encontrava. Acompanhe aí, versículo 3, versículo 4 e versículo 6. Versículo 3. No caminho em que ando, me ocultam armadilhas. Davi está tenso e inseguro. No versículo 4, não há quem me reconheça. Davi está solitário e sozinho. Ainda no versículo 4, ninguém que por mim se interesse. Davi está desprezado. Versículo 6, meus perseguidores são mais fortes do que eu. Ele está impotente diante dos seus adversários. Percebemos, irmãos, que esses problemas são problemas reais, concretos, físicos. A presença do rei Saul e a sua perseguição ao algoz, as armadilhas e as negociatas políticas a favor do rei e contra Davi, as consequentes investidas da guarda real e do exército, tudo isso são verdades, são problemas reais, são problemas físicos. Muitas vezes nós nos encontramos assim. Parece que o mundo inteiro está desabando sobre nós. Às vezes, estamos colhendo o fruto dos nossos erros, das nossas más escolhas. Porém, muitas vezes, fizemos tudo certo e, mesmo assim, o mal nos alcança. Quantos de nós nos esforçamos para sermos bons filhos, esposos amorosos e respeitadores, pais zelosos e dedicados a seus filhos, e mesmo assim, vemos a nossa família entrar em crises? Quantos se esforçam para serem bons funcionários, dedicados e assíduos, proficientes e proativos, e mesmo assim são demitidos? Quantos empresários fazem bons investimentos baseados em dados e em estatísticas reais e por uma mudança abrupta do mercado são levados à falência? Quantos procuram ter uma vida saudável, praticam atividade física regularmente, têm uma boa alimentação, uma alimentação saudável e balanceada, e descobrem uma doença grave que poderá levá-los à morte? E bem típica dos nossos dias. Quantos tomam todas as precauções de higiene e de segurança e, mesmo assim, acabam contraindo esse vírus maldito que se propaga rapidamente? Problemas reais, problemas concretos e físicos que podem estar atingindo a você ou a alguém que você conhece. Você está assim? Você tem se visto nessa situação? Ou você conhece alguém que esteja em situação semelhante
a situação de Davi. Como Davi pode ser um exemplo de superação para nós? Em segundo lugar, precisamos ver como Davi se sentia. Vejam aí de novo, versículo 3, versículo 6 e versículo 7. Versículo 3, quando dentro de mim me esmurece o espírito, Davi está desanimado, pois me vejo fraco. Versículo 6, ele está fraco e cansado. No versículo 7, tira a minha alma do cárcere. Davi está se sentindo aprisionado, preso. Diante dos problemas reais, dos problemas concretos, dos problemas físicos, muitas vezes dos problemas médicos, nós reagimos de forma que o nosso interior acabe criando outros problemas. Com Davi ocorreu a mesma coisa. Os problemas físicos e os problemas sociais podem causar diversos problemas ou até mesmo doenças emocionais. Cuidado com isso, viu? Porque nós somos feras em julgar a reação das pessoas diante dos problemas. É sim. Não chore. Não se lamente. Foi só isso. E você está assim. Você não sabe o que é sofrer. Palavras como essas, que muitas vezes são usadas para levantar os outros, ao invés de levantar, às vezes empurra ainda mais para baixo. Empurra ainda mais para o fundo da caverna. Pois essas palavras deixam a transparecer a insensibilidade. Chore e deixe o outro chorar. Lamente-se e deixe o outro se lamentar. Desabafe e deixe o outro desabafar. E principalmente, se ouça e ouça o outro. Quando agimos assim, irmãos, temos condições melhores de entender o que os problemas externos, o que os problemas reais têm provocado no mais íntimo do nosso ser e do ser das pessoas. Nós muitas vezes conseguimos mentir para nós mesmos, porque não admitimos que o problema nos afeta. Adoecemos, mas não damos o braço para torcer. Cada um reage de modo diferente, de maneira diferente, diante dos mesmos problemas. E isso não nos torna superiores aos outros ou inferiores a ninguém. O cristão, ele não é um extraterrestre. Ele não é uma pedra de gelo, um iceberg. Ele não deve viver alienado aos próprios problemas. Não. Nem às dificuldades, nem às agruras que lhes são impostas. Davi, em outra oportunidade, havia reagido de outra maneira. Forte, valoroso, lutador, campeão. Mas agora, ele se vê desanimado, fraco e sem saída. Como estão as suas emoções, meu irmão e minha irmã? Como está a sua cabeça? Como você está reagindo nesse momento? O que é que isso tem lhe afetado? Como está o seu coração? Como está emocionalmente a sua família, seus filhos? Muitas vezes nós somos feras, somos fortes, somos bons em analisar os outros, em olhar para os outros, para a família dos outros. E muitas vezes os nossos filhos dentro da nossa casa estão em profunda agonia e nós não percebemos. E os nossos idosos, como estão? Você conhece
alguém que está se sentindo assim, no fundo do poço, emocionalmente abalado diante dessas dificuldades. Como Davi pode ser para nós um exemplo de superação? Em terceiro lugar, precisamos ver como Davi se portou. O que é que ele fez? Se nós parássemos os Salmos aqui, nesse trecho, nós seríamos injustos com Davi e indignos de Deus, porque fracionamos a sua palavra. Não podemos negar a existência dos problemas e das crises, não. Como também não podemos omitir de que forma ocorreu a virada triunfante do nosso irmão em meio a essa situação. Pois, como dissemos desde o início, não está aqui uma declaração de derrota, um reconhecimento de desistência. Muito pelo contrário, está aqui o clamor esperançoso de um homem de Deus, acompanhado de uma declaração de fé. Vejamos de novo os versículos 1 e 2. Leiam comigo. Ao Senhor ergo a minha voz e clamo. Com a minha voz suplico ao Senhor. Derramo perante ele a minha queixa, a sua presença, exponho a minha tribulação. Davi, meus irmãos, falou com Deus através da oração. Ele utilizou-se deste meio de graça maravilhoso que nós temos à disposição. Ele teve acesso ao trono de Deus. Uma das queixas recorrentes de alguém que está desanimado e depressivo diz respeito à falta de atenção das pessoas ao seu redor. Ninguém me ouve, ninguém me escuta, ninguém presta atenção às minhas queixas. Muitas vezes, a sensação de solidão é pior do que a própria solidão. Davi, na escuridão da sua caverna, ou da caverna, porque não era sua. Davi, na escuridão da caverna, lembrou-se que não estava sozinho. Por isso recorreu àquele a quem tinha declarado em outra oportunidade: tu estás comigo. Ele recorreu àquele que ouvia a sua voz, como um pastor que ouve o balido de suas ovelhas e que presta atenção à súplica e à sua exposição. Davi orou àquele que no passado havia ouvido aos seus pais que estavam no Egito e que desceu para socorrê-los. Enquanto muitos por aí, diante de problemas semelhantes, estão fugindo de Deus, estão se rebelando contra Deus, estão praguejando contra Deus, o crente verdadeiro ora, ele suplica, ele busca, ele se derrama diante de Deus, pois sabe que ele o escuta. Quem assiste os filmes e até algumas novelas bíblicas, aí na televisão, afora, tem visto muitas cenas que não consegue entender nem explicar. Alguém rasgando a sua roupa. Rasgar a roupa, naquela época, significava se humilhar, se tornar o mais miserável de todos os homens. Declarar diante de Deus que não era nada. É por isso que Deus diz que nós não devemos rasgar as nossas vestes, mas devemos rasgar o nosso coração na sua presença e derramar a nossa alma diante do seu altar. Esse acesso a Deus, o nosso Pai, é uma experiência baseada num relacionamento pessoal, num relacionamento de amizade.
num relacionamento de intimidade. E aí eu quero lhe perguntar, você é íntimo de Deus? Você é amigo de Deus? Você tem conversado com Deus? Você tem se debruçado diante de Deus? Você tem colocado diante de Deus as suas lamúrias, os seus problemas, a sua aflição, aquilo que te incomoda? Você tem conversado com Deus, meu irmão? Você tem conversado com Deus? Deus está pronto a te ouvir. Deus está disposto a te escutar, porque Ele presta atenção em você. Pedro diz mais tarde, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade. E ele completa dizendo, porque Ele tem cuidado de vós. Aleluia. Ore. No versículo 2, nós vemos uma outra atitude de Davi. Versículo 2 não, versículo 5. Veja aí, a ti, Senhor, eu digo, tu és o meu refúgio, o meu quinhão na terra dos viventes. Davi aqui está fazendo uma declaração de fé. Não se engane. Os problemas são reais e a situação é extremamente crítica. A situação de Davi naquela caverna escura e fétida, cercada pelos seus inimigos algozes, coloca a sua vida por um fio. Ninguém se levanta contra o rei Saul, nem contra as suas injustiças. E os amigos de Davi fugiram, se apartaram. Os amigos. Muitos métodos e técnicas usadas pelos psicólogos e pelos terapeutas levam o indivíduo a encontrar em si, no seu interior, as próprias ferramentas para sair dos seus momentos de dificuldade. Eles buscam uma força interior. Aquela capacidade, aquela lembrança, aquele ânimo que está dentro de si. É verdade também que muitos desses profissionais, psicólogos, terapeutas, psicólogos, psiquiatras, indicam que em determinado momento é necessário uma ajuda externa, seja uma ajuda medicamentosa ou uma orientação, uma palavra externa. Alguns cristãos, alguns evangélicos, têm usado ferramentas semelhantes. Eles chamam de confissão positiva. Outros chamam de palavra profética. Outros chamam de ato profético. São palavras que, quando ditas, quando liberadas, quando faladas, quando declaradas, quando repetidas, enchem o coração do fiel de força para enfrentar aquela dificuldade. Desculpe-me, não é disso que Davi está falando. Não é disso que o Salmo está falando. Não é a autoajuda, nem a autopiedade. Não é a confissão positiva, nem o ato profético. Davi aqui faz uma pública profissão de fé. É como se ele estivesse declarando na praça, ou na frente da igreja, ou na frente do tribunal, aquilo que ele crê, aquele em quem ele crê. Davi chega a afirmar, ele é o meu refúgio, o meu quinhão, a minha herança. Lembrem, irmãos, que a herança é garantida, é segura, você não perde, é um direito seu. Porém, herança você só recebe no final, não durante o processo, só quando aquele processo se conclui. Lembre que a herança está ligada à morte do pai e da mãe. Observe então, essa tempestade pode continuar. Essa dificuldade pode permanecer. As tribulações podem persistir. Mas a minha vitória e a sua vitória está garantida em Cristo Jesus.
Sobre todas essas coisas, nós somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Jó havia declarado isso quando disse: porque eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. Aleluia! Não desista, meu irmão. Insista e declare a sua fé. Creia em Deus e declare a sua fé para que todos saibam quem é o Deus vivo e verdadeiro e como ele atua na sua vida. Para concluirmos, precisamos ver mais uma coisa que Davi fez. Vejam aí, versículo 7. Para que eu dê graças a teu nome. Davi decidiu dar graças. Dar graças significa agradecer, reconhecer, bendizer, louvar, ou seja, adorar a Deus, mesmo estando ainda no fundo daquela caverna escura e fétida, mesmo sem ver a concretização da resposta de sua súplica. E isso mesmo, isso é um bálsamo na vida do fiel, na vida do crente, na vida do cristão. Sim, o verdadeiro cristão, como diz nossa irmã Cassiane, ele passa pela prova cantando louvor. O inimigo se levanta, mas tem que cair. O crente não deixa a cruz, mas leva até o fim. As fraquezas inerentes ao homem são reforçadas, são trabalhadas, são amenizadas pela presença augusta e excelsa do Espírito Santo, que o leva a adorar, independente de estar vendo ou não a situação ou a resposta do seu pleito. Nosso irmão Estevão, quando estava sendo apedrejado, ele orava e perdoava. Paulo e Silas, após serem açoitados e colocados no cárcere inferior, eles estavam louvando e cantando. Os amigos de Daniel se recusaram a se ajoelhar e adorar outro que não fosse o Deus vivo e verdadeiro, o Senhor Jeová. Cassiane, mais uma vez, nos ensina quando ela diz no seu cântico: então louve. Simplesmente louve. Tá chorando? Louve. Precisando? Louve. Tá sofrendo? Louve. Não importa. Louve. O seu louvor invade aos céus. Precisamos, irmãos, devemos, irmãos, necessitamos, irmãos, adorar, louvar, bendizer, agradecer e servir a Deus em todo o tempo. Então, meu irmão e minha irmã, utilizemos esses meios de graça, a oração, a pública profissão de fé, as ações de graças, todas essas ferramentas que Deus nos outorgou. E já experimentemos aqui e agora o gostinho da mudança em nós. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Para ser, pode ser que você seja um cristão que está passando, enfrentando problemas e aflições como o rei Davi. Pode ser que você não seja essa pessoa, mas conheça alguém que esteja assim, cheio de angústias e medos, principalmente nos dias dessa peste que tem assolado a humanidade. Hoje nós temos a oportunidade de superar essas adversidades, essas agruras, e voltarmos para o Senhor. Voltarmos para Ele o nosso foco, a nossa esperança, a nossa confiança, a nossa súplica, a nossa oração. Reafirmando a nossa fé e louvando
o seu santo e glorioso nome. Tome uma posição diante de Deus e saia dessa caverna. Que Deus te abençoe e me abençoe.